Eu acho que esse coroinha quer ser padre. Estava na missa ontem, está na missa hoje. Quer fazer homilia? Você sabe tudo já de ontem. Caríssimos, todos conhecem o famoso cientista Albert Einstein. Um homem dotado de um altíssimo QI, mas também de elevada inteligência emocional. E por que eu digo isso? Por causa do que ele falava sobre crises. Em primeiro lugar, o que é uma crise? Por exemplo, crise econômica. Significa que a fórmula como a economia está sendo trabalhada não está funcionando. Por isso a crise. Uma crise conjugal significa que o modo como você está levando o seu relacionamento não está funcionando. E aí, diante de uma crise, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente não se mexe e reclama, se revolta, ou então a gente trata de superar a crise. E eu pergunto a vocês, vocês conhecem alguém que murmurando, que revoltado contra qualquer situação, indignado, resolveu algum problema? Alguém conhece? Se conhecer, por favor, ou se já aconteceu na sua vida isso, de na revolta você conseguir resolver o problema, porque se revoltou, então me ensine essa tecnologia, porque eu trabalho ajudando pessoas, e tem muita gente que se queixa da vida, que murmura, então precisa aprender a resolver seus problemas através desta tecnologia. Então Einstein dizia que crises são bênçãos, porém, somente se elas forem oportunidade para mudar. E ele completa: a única ameaça numa crise é ficar de braços cruzados e não fazer nada. Vira e mexe eu cito um pedagogo americano chamado Dale Carnegie, que escreveu o famoso livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, que eu recomendo para quem é ansioso. E dos conselhos que ele dá neste livro, eu vou pensar 3. Primeiro, reze. Dale Carnegie era cristão, se não me engano, evangélico. Nós sabemos que sem oração não conseguimos nada. Jesus diz isso na Bíblia: sem mim nada podeis. Segundo conselho precioso de Dale Carnegie: prepare-se para o pior. E o que quer dizer isso? Quer dizer perder o otimismo? Pensar negativamente? Não. Significa ter um plano B, um plano C. Porque se o pior acontecer, eu já vivi essa cena na minha cabeça. Já chorei, fui lá no inferno, apertei a mão do diabo. E aí, se o pior acontecer, eu estou preparado. Não vai ser aquele impacto tão grande. Eu estou preparado emocionalmente e eu tenho um plano de sobrevivência, de saída.
Terceiro grande conselho de Dale Carnegie: coopere com o inevitável. Cooperar com o inevitável significa aceitar tudo aquilo que é inevitável, que eu não tenho como mudar. E aí vem aquela bela oração da serenidade à minha mente. Está lá no nosso site, procure no guia devocional. Senhor, dai-me força e coragem para mudar o que eu puder mudar, resignação para aceitar o que eu não puder, e sabedoria para discernir uma coisa da outra. Eu rezo isso todo dia. Reze isso, especialmente quando acontecer alguma situação adversa. E aí, vamos lá. Quem tiver querendo mudanças na vida, não é fazendo o que você sempre fez, pensando como sempre pensou, que as mudanças vão acontecer. Mude a sua cabeça, comece a agir e reze. Aí sim, vai haver resultados. E aqui me vem à mente a frase de Santo Inácio, que eu gosto muito de repetir: trabalha como se nada pudesses esperar, ou seja, mexa-se, máxima ação, e espera como se nada pudesses fazer. Como se tudo dependesse só da ação de Deus. Esperar na oração e com máxima fé. Dale Carnegie escreveu um outro livro intitulado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um livro bastante interessante, mas que requer prudência na leitura, porque é um livro que se presta também à manipulação. Não que fosse essa a intenção de Dale Carnegie, acredito eu, na medida em que ele é cristão, porém, o livro se presta a manipulações, ao maquiavelismo. Nesse livro, que fala de relacionamento humano, tem um conselho muito interessante: não critique, não condene, não se queixe. Nós temos essa tendência por causa da ferida do pecado original. Vivemos, como eu já tenho dito aqui, numa sociedade cada vez mais sem Deus e, portanto, cada vez mais negativa, cada vez mais pessimista, cada vez mais reclamona, cada vez mais pecadora. E eu pergunto: alguém aqui se sente bem criticando? Alguém aqui gosta de ser condenado? Quem é que gosta de uma pessoa se queixando do lado? Ninguém. Agora, curiosamente, nós não gostamos disso, mas fazemos isso. O que é burrice. Na primeira leitura de hoje, nós vemos a murmuração contra Moisés e Arão. E Moisés e Arão levaram o tema a Deus, e Deus respondeu, somente porque, apesar do modo negativo, o povo tinha uma necessidade. E aí nós vemos a bondade de Deus. E é interessante que nós fazemos exatamente isso. Nós queremos algo e externamos essa nossa necessidade
de modo negativo. Nas bases de uma linha da psicologia que eu gosto muito, para a qual eu também tenho alguma ressalva, mas não é o caso de fazer aqui, está justamente a necessidade de reconhecermos a nossa necessidade não atendida no que diz respeito a qualquer conversa que a gente vá ter, seja com esposo, esposa, filho, pai, chefe, com qualquer pessoa. Eu estou falando aqui da Escola da Comunicação Não Violenta, conhecida como CNV. Então, na base da comunicação não violenta está isso. E veja que interessante. Chega a mulher para o marido e diz: eu me sinto um zero à esquerda nessa casa, você não me dá atenção, não está nem aí para mim, né? Olha só. Crítica. E muitas vezes, nós generalizamos. Esse marido faz muitas coisas por essa mulher, mas como não faz 100% do que ela quer, ou não faz o tempo inteiro, você não está nem aí para mim. Você não me dá atenção. Então a coisa já começa errada aí, no cálculo. E aí, quando a gente aprende a comunicação não violenta, a primeira pergunta é: qual é a necessidade não atendida aqui? Atenção, carinho. Então, mulher, vai pedir o que você quer. Olha a diferença. Meu bem, eu adoro dormir de conchinha com você. Lembra mês passado que você trouxe um docinho de nozes quando foi à confeitaria só porque eu gosto de nozes? Eu fico louca. Eu ganho meu dia, eu posto no Instagram, no Facebook, o telefone para todas as minhas amigas. Olha aí, é diferente. É outra coisa. Eu incentivo o bem, reconheço o que é feito. E assim a gente vai construir uma sociedade muito melhor. Mas não, a gente vai pelo caminho que não funciona. Esse povo que murmurou podia ter chamado Moisés e Arão e dito: vamos clamar ao Senhor e pedir aquilo que nós estamos precisando. Vocês que foram instituídos por Deus para nos guiar, clamem. Algo assim. Mas não. Escolheram murmurar. Vejam aqui, que interessante. Nós já estamos entrando num tema conhecido na psicologia como inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É eu procurar domar as minhas emoções a partir da inteligência. É a inteligência que vai controlar as emoções e não as emoções, especialmente os chamados afetos ou paixões desordenadas, que vão comandar o meu agir, embotando, embaçando, obnubilando a minha inteligência. Recebi esse texto na pandemia, diz assim: não considero isolamento ter que ficar em casa ao lado de quem eu amo. Isolamento é o que os doentes graves estão vivendo. Pare de dizer que está entediado, chateado por não poder sair de casa, enquanto tudo que aqueles doentes que estão no hospital querem é voltar para casa. Então agradeça a Deus se você tem que ficar em casa. Afinal, com dinheiro ou sem, com emprego ou sem, você está no melhor lugar que poderia estar, no seu lar, cercado por quem o ama. Talvez esteja na hora de transformar sua casa num lugar gostoso, de ficar no lugar de paz e não de guerra, de abraço e não de distanciamento. Tenha um novo olhar da situação que está vivendo. Faça da sua casa uma festa.
ouça música, cante, dance. E aqui começa uma série de conselhos para que se possa aproveitar de modo inteligente e produtivo o confinamento, como foi na época do lockdown. Faça da sua casa uma festa, ouça música, cante, dance. Faça da sua casa um templo, reze, ore, medite, peça, agradeça, louve, suplique. Faça da sua casa uma escola, leia, escreva, desenhe, pinte, estude, aprenda, ensine. Faça da sua casa uma loja, limpe, arrume, organize, decore, etiquete, mude de lugar, venda, doe. Faça da sua casa um restaurante, cozinhe, coma, prove, crie receitas, cultive temperos, plante uma horta. Enfim, faça da sua casa, da sua família um lugar de amor. Na pandemia, eu tenho um casal de amigos do Rio. E eles faziam isso, eles gostam de sair para restaurantes, não podiam ir a restaurantes. O que eles faziam? Iam para a internet pesquisar novas receitas. E os restaurantes entravam na sua casa. Uma outra família também, como uma maneira de fomentar justo um pensamento positivo, né? Cada hora fazia uma comida diferente. Comida búlgara, comida polonesa, né? Comida que nunca comeram. Nunca teriam tido a oportunidade de conhecer esses restaurantes. Até porque aqui no Brasil é muito raro você encontrar. Talvez em São Paulo encontre, né? Restaurante de comida búlgara. E assim, cada um foi encontrando o seu jeito de passar a pandemia. E o interessante foi ver, às vezes, comentários de algumas mães aqui e ali, dizendo, na base da piada, nossa, vou mandar o processo de canonização de todas as babás e professoras que eu conheço para o Vaticano, porque eu estou ficando doida em casa. Gente, tudo bem, o menino às vezes dá trabalho, talvez muitas vezes dê trabalho, né? Mas o que me preocupa é se talvez por trás de uma piada dessa não haja um real incômodo, uma incompetência em se cuidar do próprio filho, em se amar plenamente o próprio filho. Porque hoje em dia a sociedade é hedonista. Eu tenho falado isso. Quantos pais não querem filhos hoje em dia? Porque custa, porque dá trabalho. Então, na realidade, essas situações colocam a gente diante dos nossos desafios. E aí, tudo que Deus quer é mais afeto, mais interesse dessa mãe pelo seu filho, que ela não delegue a criação do filho para babá, para televisão, para professora. Veja aqui, como estamos já começando a falar de dificuldade. Muitas vezes Deus não vai fazer parar o vento forte, mas vai firmar os seus pés na rocha. Não vai acalmar a tempestade, mas vai entrar no seu barco para que ele não afunde. Ele permite que o fardo seja mais pesado, mas aumenta a força dos nossos ombros. Porque na vida, aqui, o paraíso perdido precisa ser recuperado. E aí só na luta. Não vai haver vitória sem luta. Não vai haver recompensa sem esforço. E aí nós vamos ver que sempre Deus está conosco, se nós também procurarmos estar com Ele. Aliás, é interessante, quando nós achamos que Deus
não está conosco? Ele está. Na medida em que se eu estou vivo, ainda que revoltado e murmurando, quem sustenta o meu ser é Deus. Ele é a providência de absolutamente tudo. Então Deus sempre está conosco. E aí, a partir da psicologia, a gente pode ver que na pandemia podemos aprender a viver com o necessário, a sentir falta dos outros, a sermos gratos e a depender de Deus. Lançando um novo olhar, veja que período maravilhoso. No ano da morte, você está vivo. No ano da doença, estou saudável. No ano da escassez, não faltou pão na minha mesa. No ano da queda, fiquei de pé. No ano do medo, você está confiante. No ano dos desastres, você está em segurança. Olha aí, quanta coisa para agradecer. Então, temos que entender que a vida é feita de perdas e ganhos. Nem sempre o nosso time vai estar ganhando. Mas, quando um time perde, o que ele pode aprender aí? Ficar chorando não vai adiantar. Eu devo entender que preciso treinar mais. Eu tenho a oportunidade de trabalhar a humildade. E por aí vai. Então, eu quero falar um pouco desse tema da murmuração. Que vinha a ser o quê? Queixar-se de algo que aconteceu ou do que não aconteceu. Quando a gente reclama de acontecimentos da vida ou de alguém, e é sempre pecado venial, normalmente. Vai ser grave quando a minha queixa contra alguém tiver por base o ódio, que é quando eu desejo mal ao outro. Ou quando a minha queixa contra Deus tiver por base também um ódio a Deus. E aí vejam os efeitos. A murmuração atrasa as bênçãos de Deus na vida da gente, ou algo que Ele prometeu. Um exemplo disso é relatado no livro do Êxodo. Aliás, de Êxodo a Josué, nós vamos ver aí que Israel, por exemplo, após a saída do Egito, começou a murmurar, dizendo que o Egito era melhor. E aí, por causa desses corações ingratos, ficaram 40 anos no deserto. Por murmurarem constantemente, Deus enviou uma peste que matou 14.700 pessoas. Mas Arão ofereceu incenso a Deus por eles e a peste cessou, como está em Números 16. Tornamos os nossos corações ingratos. Quando murmuramos constantemente, o coração se torna amargurado e insensível. Nada está bom, nada nos agrada. A gente começa a reclamar de tudo. E fazemos isso porque queremos a vida do nosso jeito, e aí a gente esfria espiritualmente. E vejam o efeito bioquímico desse tipo de vibe. Tendo por base o alfabeto emocional do Dr. Juan Hitzig, aspas, o envelhecimento não está somente relacionado com a biologia, mas também com as emoções e com o nosso comportamento. Neste sentido, aspas, este alfabeto emocional pode ajudar a melhorar a nossa longevidade e qualidade de vida. De acordo com Juan Hitzig, o ser humano vive cada vez mais. Como fazer para que essa longevidade não seja um acúmulo de doenças e sim uma etapa de vida repleta de experiências e desenvolvimento pessoal? Para este especialista em biologia do envelhecimento,
a chave está na gestão emocional e, para tal, apresenta o seu alfabeto emocional, que constitui um importante alicerce para se conquistar uma melhoria na qualidade de vida. Para elaborar esse alfabeto, Hitzig desenvolveu um conjunto de trabalhos científicos em lares de idosos, onde contatou com a realidade de muitas pessoas de idades distintas e descobriu que os mais velhos tinham em comum a habilidade de controlar as emoções negativas, evitando o estresse emocional. Hitzig anotou ainda que, embora o envelhecimento seja um fenômeno inevitável, cada pessoa pode alterar a velocidade com que envelhece. Isso ocorre porque a influência que as nossas emoções e pensamentos têm sobre os hormônios e o sistema imunológico é muito importante. Para Hitzig, essa é a principal causa do envelhecimento precoce e da deterioração dos nossos sistemas. Os nossos pensamentos dão lugar a emoções relacionadas, que por sua vez dão origem a um movimento neuroquímico associado que influencia os hormônios. Neste sentido, um pensamento negativo pode traduzir-se em desconforto físico, esclareceu o especialista. O alfabeto emocional descrito por Hitzig divide comportamentos em R e S e atitudes em D e A. Os pensamentos negativos levam a comportamentos R, que são, preste atenção, raiva, rancor, ressentimento, rejeição, reprovação, repressão e resistência. Todos geram estresse, uma mudança que provoca um aumento no nível fisiológico do hormônio cortisol. Quando esses comportamentos são mantidos ao longo do tempo, o cortisol permanece em altas concentrações no sangue, danificando os tecidos arteriais e as células cerebrais. Que tal? É o que você quer para a sua vida? Tudo isso leva a um risco aumentado de doenças vasculares, esclareceu ele. Os comportamentos R acima mencionados fazem com que ocorram as atitudes D: depressão, desespero, desolação, desânimo. Pelo contrário, os pensamentos positivos produzem comportamentos S, que são serenidade, sociabilidade, sabedoria, sonho, sexo, tradução, sorriso, sabor, silêncio. Estes últimos geram serotonina com S, um neurotransmissor que melhora a qualidade de vida. Na verdade, regula o humor, previne a depressão, reduz a agressividade, regula o ciclo do sono, etc. Esclareceu Hitzig. Segundo ele, isso reduz o envelhecimento celular e produz atitudes A, como, por exemplo, amor, amizade, apreço, aproximação, ânimo. A partir de tudo isso, o médico deduziu que ficamos com sangue ruim quando há um déficit de serotonina e um excesso de cortisol. Para evitar que isto aconteça, temos, segundo ele, de assumir que nos queixamos e lamentamos demasiado e que devemos ter em mente que as lamentações só nos servem para expressar o desconforto que sentimos num determinado momento. Depois disso, tornam-se inúteis, pelo que devemos evitá-las, pois se temos um problema para o qual existe um remédio, não temos de nos preocupar. Se não existe remédio, também nada podemos fazer a não ser aceitar. Por isso, segundo Hitzig, não devemos permitir que as reclamações e os pensamentos negativos nos dominem, já que eles vão gerar cortisol. Pelo contrário, devemos dirigir a nossa atenção para os aspectos positivos de cada situação. E aí, a principal regra dele é a seguinte: preste atenção aos seus pensamentos. E isso é o que você vai fazer de dever de casa essa semana. Sobretudo se você é murmurador profissional. Ou às vezes nem é profissional, é amador. Mas pega lá, o que é que incomoda? Você está sempre reclamando disso para Deus, para a esposa, para o chefe, no ambiente de trabalho. Como é que é isso? Então, gente, vamos lá. Eu estou falando agora aqui de algo sério. Sabe por quê? O que eu mais vejo e que faz a diferença entre as pessoas, me permitam os rótulos. Eu não gosto de rótulos porque eles são muito perigosos. Quando eu coloco um rótulo positivo em alguém, a pessoa começa a se achar, e aí de repente até para de crescer porque está se achando. Ou se a gente põe um rótulo negativo até em si mesmo, aquilo ali desanima e faz com que a gente não queira se mexer porque eu nasci assim, eu cresci assim, porque todo mundo me acha assim, e por aí vai. Mas vamos entender. A diferença entre
me permitam os rótulos, ganhadores e perdedores, vencedores e derrotados, fracassados, como quiser aí o rótulo, é justamente essa. As pessoas cujas vidas acontecem, vão a uma palestra, participam de uma missa, leem um livro, tudo aquilo que é bom, ou que não seja tudo, porque eu não estou com tanto tempo, mas pelo menos sublinha alguma coisa, já começa a fazer aquilo virar realidade. Porque está assim de gente infeliz e deprimida, cheia de teoria na cabeça, cheia de livro na prateleira, cheio de videozinho de YouTube salvo, tudo favoritado, mas não se dedica. Fica lá feito um colibri de flor em flor, e aí não aproveita nada. Então está na hora de mudar. Então preste atenção aos seus pensamentos, porque eles se transformarão em palavras. Preste atenção às suas palavras, porque elas se transformarão em atitudes. Preste atenção às suas atitudes, porque elas se transformarão em comportamentos. Preste atenção aos seus comportamentos, porque eles se transformarão em caráter. Preste atenção no seu caráter, porque ele se transformará em biologia, em saúde ou em doença. E eu até diria em céu ou inferno, dependendo se esses pensamentos têm conteúdo de pecado e podem me levar a pecados graves. Cuidado. O mesmo médico afirma ainda que se formos pessoas sociáveis, ativas e sorridentes, teremos um envelhecimento mais saudável. E aqui eu chamo a atenção, sabe de quê? Da fé. Por quê? Porque a fé gera uma conversão. Para quê? Para o bem. Para uma melhoria de quê? De caráter. E aí olhem os benefícios psicológicos e biológicos da fé. E por que as pessoas murmuram? Muitas vezes porque perderam a fé. O murmurador não crê que Deus esteja fazendo as coisas da melhor maneira. Por isso, não está satisfeito com o que tem ou com aquilo que Deus tem lhe dado. Murmuram por não crerem na providência e nas promessas de Deus, conforme está lá no Salmo 106, versículos 24 a 27. Quando murmuramos contra Deus, a murmuração se volta contra nós. E aqui eu quero ler para vocês o que está... Pega aí quem tiver a sua Bíblia, o aplicativo da Bíblia, 1 Coríntios 10, 10. 1 Coríntios 10, 10. O que diz? Nem murmureis como murmuraram alguns deles e foram mortos pelo exterminador. Bom, tem outros trechos da palavra, vários por sinal, não vou citá-los aqui todos. Israel não creu que Deus poderia dar-lhes vitória contra o povo de Canaã e murmuraram contra Moisés e Arão, em última instância contra Deus. E aí o que aconteceu? A morte no deserto. A murmuração é um sinal claro de incredulidade e ingratidão. A murmuração faz mal para quem fala, faz mal para quem ouve. Não muda a realidade ao nosso redor e ainda gera mais murmuração. O murmurador não tem fé, vê tudo de forma negativa e ainda se acha realista. E ele não se toca que ele é uma batata podre no meio de batatas saudáveis. Segundo motivo, murmuram porque perderam o amor. Aqueles que murmuram das pessoas não buscam o bem delas, senão prejudicá-las. Os murmuradores são especialistas em detectar falhas nas pessoas, especialmente nos superiores, que podem ser o pai e a mãe, pode ser o chefe, todo mundo, até o padre. Se elas não existem, eles inventam, porque não têm amor pelos outros. Quem ama o próximo enxerga mais suas virtudes que seus defeitos. O apóstolo Pedro nos orienta a vivermos em amor e sem murmuração, pois o amor, aspas, cobre a multidão de pecados. 1 Pedro 4, 8 a 10. A Bíblia ordena que reconheçamos aqueles que trabalham na obra do Senhor e vivamos em paz e amor com todos.
como está na Epístola aos Tessalonicenses. Os murmuradores perderam o amor fraternal. Quem não ama seu irmão é homicida, como diz 1 João 3,15. Se alguém está no lugar de honra, que gostaríamos que fosse nosso, começamos a criticar o seu trabalho. Mas a Bíblia nos ordena a deixarmos isto. 1 Pedro 2, 1, 2. Até mesmo o Senhor Jesus foi alvo de murmuração, mesmo fazendo apenas o bem. Muitos o criticavam, mas não tinham coragem de fazê-lo abertamente. Divulgavam à surdina as suas palavras de destruição. João 7, versículos 12 e 13. Terceiro motivo que leva à murmuração: julgar-se superior aos outros. O homem orgulhoso julga que pode fazer as coisas de forma melhor que o outro. Torna-se um crítico implacável do trabalho alheio. A palavra de Deus orienta que não devemos julgar os outros, pois estaríamos nos colocando no lugar do juiz. O murmurador encontra defeito em tudo. Até na igreja, né? Se o padre prega 15 minutos, não tem mensagem. Se prega 50, quer matar a gente. Quando o padre coloca um substituto, cadê o padre? A obrigação dele está aqui. Por que colocou um substituto? Quando não coloca, dizem que não valoriza os fiéis, não dá oportunidade para ninguém. Então, gente, isso aqui, esse tipo de atitude, é a atitude do infeliz. A felicidade é uma escolha. A felicidade não depende das suas circunstâncias de vida, do seu dinheiro, da sua beleza, da oportunidade de estudo, depende de atitude. E sempre a santidade gera a felicidade. Vejam que até entre os apóstolos de Cristo se encontravam atitudes assim. Marcos 14, versículo 5, né? Aquela cena lá do perfume. Se esse perfume fosse vendido, podia gerar dinheiro. Do bálsamo, né, que a mulher ungiu os pés de Jesus, se eu não me engano é essa passagem, enfim. E aí vamos lá. Como nós devemos fazer? Vejam o exemplo de Jesus. Isso está em Isaías 53, 7, que é uma passagem relacionada ao Messias. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Nós podemos, gente, apresentar o que incomoda, as dores, as dificuldades da vida a Deus. Pode fazer isso, não é problema. Não é assim que você está murmurando ou reclamando. Agora, isso é feito de modo filial, é feito com respeito. É próprio do ignorante que não entende a situação que está passando, e ele até está fazendo um gesto de humildade, está pedindo ajuda a Deus. E aí nos relacionamentos, como eu disse, apresente a sua necessidade não atendida, o que você precisa. Na comunicação não violenta, eu posso falar do que se passa no meu coração, os meus sentimentos, em função, por exemplo, das suas atitudes. Agora, não culpar esses sentimentos das suas atitudes, porque nós podemos escolher como vamos nos sentir a partir da atitude do outro. Se eu recebo desdém e desprezo, eu posso simplesmente, nessa hora, levar o meu pensamento e falar: Senhor, eu mereço muito mais pelos meus pecados. Tu foste muito mais humilhado. Eu aceito de bom grado. E eu quero te pedir por esse meu irmão que me despreza, para que não tenha essa atitude com ninguém, porque isso dói. Ajuda, Senhor, a se elevar. Olha aí. E você está ali sendo humilhado e interiormente está lá, pensando isso. Agora, normalmente o que acontece? Sobretudo quando se encontra com a baixa autoestima. A gente paga o mal com o mal. Ou então fica calado, mas dá gelo na pessoa, se afasta. Entra no modo mágoa, rancor. Aí o inferno vai ser todo meu. O inferno que eu falo é esse inferno emocional. Bom, e se chegar ao ódio, até o outro inferno também.
Então, que emoções você escolhe sentir? Lembre-se, começamos pelos pensamentos, e por isso a gente precisa tanto ter a cabeça recheada da boa psicologia, da palavra de Deus. Tem gente que resiste a terapias. Terapias vão ajudar a mudar o pensamento. Agora, eu sempre digo, cuidado com o psicólogo que você vai escolher. Eu tenho bons profissionais para recomendar. Eu não recomendo não cristãos, porque mexer com a cabeça é mexer com os valores. E se eu tenho gente que é agnóstica, ateia, vai complicar a equação. Bem, interessante é esse exemplo que vem de Santa Teresinha do Menino Jesus. Tinha uma irmã no convento, que segundo Santa Teresinha, fazia questão de ser desagradável. E vejam só a inteligência emocional de Santa Teresinha. Num determinado momento ela pensou o seguinte: caramba, nós vamos ficar eternamente aqui nesse convento, somos freiras de clausura. A gente tem que se dar bem, é o melhor que a gente pode fazer, porque senão como é que fica? E aí ela vendo que a outra irmã não fazia nada, ela pensou, a outra não vai fazer, eu vou. Olha aí, ela opta por tentar melhorar uma situação adversa. E opta movida pelo Evangelho. E aí ela começa a pensar nas virtudes da irmã. Poxa, essa moça largou tudo para servir Jesus, está aqui enclausurada, tanto quanto eu, ela tem méritos, ela tem virtudes. E aí, eu imagino, vejam, eu estou fazendo uma leitura psicológica de Santa Teresinha aqui. Pode ser que lá na História de uma Alma, que eu li tem tempo, não estejam todos esses detalhes, mas eu me atrevo a entrar na cabeça e no coração dela, a partir dos relatos que nós vemos lá. Então, ela dizia, por exemplo, que quando estava trabalhando com essa irmã, né, na lavanderia, ela fazia questão de bater estopa suja, com água suja, na frente dela para a água suja respingar no véu branco e na pala de Santa Teresinha. E ela fechava os olhos e oferecia a Deus. Desse modo que eu falei para vocês, pensando, Jesus foi muito mais humilhado, né? Ela não se queixava, não reclamava, nada disso. Na hora da recreação, ela não procurava a panelinha dela, procurava essa irmã. E, gente, essa experiência é difícil. Eu, no seminário, um dia, inflamado por Santa Teresinha, resolvi fazer isso com um rapaz que não me tinha a menor amizade. E aí sentei na mesa, estava ele com a patota dele, mais dois. E aí eu sentei, cheio de amor para dar, né, fingindo que não sabia que havia uma animosidade entre nós, até porque no meu coração não tinha, não. Era de lá para cá, sem querer dizer que eu sou o santo, não é isso. Mas eu, sinceramente, graças a Deus, mesmo antes de ser padre, eu nunca tive isso, de ficar de picuinha, de raivinha, de magoinha. Aí, a criatura fez questão de se virar assim, ó, virou quase que 180 graus, para dizer, ó, não quero conversa com você. E aí eu comecei os esforços. Ele contou uma piada e eu ri. Porque dói o desprezo. A gente só sente na hora. E aí ele tentando monopolizar a conversa para não me dar espaço, pelo menos foi o que eu senti. E eu fiquei calado ali o tempo inteiro e segurei o máximo que eu podia. Então, gente, é uma experiência fantástica. Sabe por quê? Eu não fico com o desprezo que eu recebi, eu não fico com o meu sentimento, não é ele que me domina. Me domina a decisão de me superar, a decisão de passar por cima do sentimento, a decisão de fazer o bem conforme manda a Escritura, amar os inimigos. Então eu consegui entender Santa Teresinha, foi fantástico. Tá? Santa Teresinha rezava sempre por essa irmã, procurava fazer pequenos favores, focou essa irmã de maneira tal que a irmã, no final, achava que era uma grande amiga de Santa Teresinha, e depois a favor da sua canonização. E aí nós vemos o triunfo do bem sobre o mal. Pois é,
na teologia do sofrimento, resumindo, porque o assunto é vasto, quem quiser maiores detalhes, entre na nossa catequese, tem uma aula específica, rica, longa, sobre o sofrimento. Entre lá e veja. Se não me engano é a 15ª ou a 16ª aula, por aí. Bom, então a gente sofre as consequências do nosso pecado, eu dou um soco em você, você me devolve o soco, agora estou de olho roxo e nariz quebrado. É consequência da minha idolatria, eu idolatro o dinheiro, eu fico pobre, vou sofrer. Eu idolatro a beleza física, jogam ácido na minha cara, fiquei feio, vou sofrer. Por aí vai. Ou o sofrimento provacional, que é daquele camarada que estava traindo a mulher, estava na bagaceira, na cachaça, no pecado, aí de repente vem o diagnóstico do tumor, ele volta para a mulher, volta para a igreja, larga o pecado, e aí nós vemos a ação de Deus, que a gente muitas vezes não entende, mas sabe por quê? Porque tem um ditado mineiro que eu acho interessante, quem não escuta conselho, escuta coitado, né? Quanto conselho que foi menosprezado? A pessoa preferiu escolher a vida desvairada, e aí vem Deus e radicaliza, para que essa pessoa não se perca. E aí, gente, nós entramos aqui no Evangelho de hoje, por quê? O povo procurava Jesus, como muitos de nós, que queremos só o Deus onipotente, o Deus do milagre, o Deus do pão, é uma relação interesseira com Deus. A gente não quer o Deus onisciente, aquele que tudo sabe, aquele que sabe o que é melhor para mim. A gente não quer o Deus da correção, a gente chateia com Deus que castiga os que ama, como está lá em Apocalipse 3,19, vá ler. Vejam, no catolicismo, nós servimos a Deus. No protestantismo, é o contrário. Se procura Deus, se paga dízimo, muito mais no interesse. Vai ter muitos irmãos evangélicos que têm a compreensão mais particular da Bíblia e são servos, abnegados inclusive. Mas o que é claro é que o catolicismo é quem prega a cruz, porque esse é o discurso de Jesus. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e venha. Então nós temos que tomar cuidado para não cairmos nesse influxo protestante do Deus mordomo, do Deus garçom, que me serve. E aí devemos sair do modo murmuração para o modo gratidão, em tudo dar graças a Deus, porque esta é a vontade do Senhor em Cristo Jesus para convosco, 1 Tessalonicenses 5,18. E eu pergunto, você tem o costume de agradecer a Deus pelas cruzes, pelas dificuldades? Nós devemos agradecer a Deus. E eu termino com essa linda oração de Madre Teresa de Calcutá, que diz assim: Senhor, quando eu tiver fome, dai-me alguém que necessite de comida. Quando tiver sede, dai-me alguém que precise de água. Quando sentir frio, dai-me alguém que necessite de calor. Quando tiver um aborrecimento, dai-me alguém que necessite de consolo. Quando a minha cruz parecer pesada, deixai-me compartilhar a cruz do outro. Quando me achar pobre, ponde ao meu lado alguém necessitado. Quando não tiver tempo, dai-me alguém que precise dos meus minutos. Quando sofrer humilhação, dai-me ocasião para elogiar alguém. Quando estiver desanimada, dai-me alguém para lhe dar novo ânimo. Quando sentir a necessidade da compreensão dos outros, dai-me alguém que necessite da minha. Quando sentir necessidade que cuidem de mim, dai-me alguém para atender. Quando pensar em mim mesma, voltai minha atenção para outras pessoas. Tornai-nos dignos, Senhor, de servir nossos irmãos que vivem e morrem pobres e com fome no mundo de hoje. Dai-lhes, através das nossas mãos, o pão de cada dia e dai-lhes, graças ao nosso amor compassivo, a paz e a alegria. Vejam o que é uma mente iluminada pelo Espírito Santo. Madre Teresa dá um recado contra o vitimismo. Sempre que a gente achar que está sofrendo, tem gente que está sofrendo muito mais. E por isso, ela nessa oração pede pessoas que estejam passando pelo mesmo, sobretudo para que nós possamos sair de nós, do foco nas nossas dificuldades,
ou seja, do egoísmo para o serviço. E ela tem uma outra oração que é maravilhosa, que diz assim: o fruto do silêncio é a oração, o fruto da oração é a fé, o fruto da fé é o serviço, o fruto do serviço é o amor, e o fruto do amor é a paz. Então, que nós possamos ter essa paz que vem de Deus através de uma conversão profunda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.